Salve pessoal, mais um vídeo. Dessa vez vai ser a Jane Doe. Tô fazendo essa impressão de presente para meu namorado. E é uma dos personagens que ele gosta aí, do gacho que ele joga. Não sei quem que é, mas é uma bela moça, bonita, sexy, cara de ratinha aí também. Sei lá, não manjo. Começando então pela base, na referência render do modelador. Essa parte fofinha aí, tava vermelha, só que eu pensei que ia ficar muito vermelho, porque o modelo já tem muito vermelho, né? Então eu resolvi fazer com um rosa bem forte mesmo, que era o que eu tinha. E a ideia no final é colocar tipo um sombreamento nas partes mais fundas, né, desse colchãozinho. E fiz também uns pontos de luz na parte superior, depois vocês vão ver. E no final eu tive a ideia de misturar esse rosa com uma tinta metálica rosa que eu possuía aqui, só para dar um tchan. Só que no vídeo não dá pra ver, mas pessoalmente é um detalhe bem sutil, não tão gritante, porque eu não queria estragar o que eu tinha acabado de pintar. Depois disso, eu mascarei a parte superior, né, que eu acabei de pintar, para fazer a parte de baixo. Então eu só peguei um nanquim preto, né, que a cobertura é muito boa, e passei em volta aí da minha peça. Depois disso, eu envernizei a parte superior, né, e tirei minha máscara aí, minha fitinha, para passar o verniz vitral preto. Peguei essa dica com a Made in Heaven novamente. Ela é minha inspiração, eu gosto de pegar várias dicas com ela, maravilhosa. E esse verniz preto é para dar um efeito de preto piano, fica muito bonito nas bases. Tive que passar umas 2 demãos, porque eu passei ele puro, não diluí. E como não tinha ficado brilhante em todos os cantos, eu tive que fazer 2 vezes aí. Agora indo para a pele, eu começo utilizando um tom magenta. Foi uma dica que eu vi no canal Ground Affected, canal gringo, de começar com a base magenta nas peles. Porém eu fiz um erro nessa peça aí. É mais erro técnico de iluminação. Quando eu fui pintando a pele dela, eu percebi só depois, quando eu pensei que eu tinha terminado, que ela ficou muito amarelada. Tipo, pra mim, quando eu tava pintando, tava bom, tava pálida. Só que depois que eu tirei ela ali e coloquei num canto, eu vi que ela tava muito amarelada. Sei lá, meus olhos tá quebrado, não sei. Aí depois eu tive que refazer essa pele aí. Então eu acabei utilizando uns tons mais claros, porque a Jane, ela é pálida, ela é bem branquinha, ela é amarelada, é uma asiática amarelada. Então eu tive que fazer de novo a pele dela. Me preocupei bastante com esse torso, que nem precisava, porque eu pensei que a parte dos peitos ali ia estar aberta. Só que a roupa dela tem meio que, eu não sei dizer, parece aquele negócio de meia calça, ó, meio transparente. Então eu me preocupei bastante com a pele à toa aí dos peitos. Assim como nas costas também ia ser coberto, né? Mas é a vida. Ali na barriguinha era onde estaria a pele exposta dela. Aí na imagem, não, na imagem não, né? No vídeo, tá muito esbranquiçado, né? Tipo, tá muito claro. Não tava pegando o que eu tava fazendo, né? Que é utilizar um tom meio salmão, meio rosadinho, bem pouquinho mesmo, nos cantinhos, nas bordinhas, só pra não ficar tudo branco. Eu queria deixar a pele dela um pouquinho rosadinha, porque a ideia dela, pra mim, ela é uma personagem feminina sexy, então isso faz sentido, né? Deixar um pouco mais rosadinho pra remeter essa ideia. E aí eu não me preocupei em pintar toda a perna, fazer direito a perna toda, porque
as pernas dela vai meia calça. Então depois eu ia cobrir com um preto bem diluidinho para fazer esse efeito de meia calça. Agora indo para os shorts dela, é basicamente pintar tudo de preto. E aproveitando que eu tava nesse tom, eu fui pintando em todas as peças que tinham a tonalidade preta. Então o cabelo, o sapatinho, a gravatinha dela. Fui aproveitando aí o tom que tava no meu pincel. Agora dando uns detalhezinhos no short, né? Bom, eu fui seguindo as referências porque eu não conheço a personagem em si. Então eu fui me baseando mais nos pequenos detalhes que eu ia achando no render da imagem, né? De referência. Aproveitando agora que eu estou indo pro vermelho, depois de ter pintado a maçã, eu vou pro cabelo dela. Por mais que eu tenha começado o cabelo lá com o preto, que é horrível depois, né? Usar o vermelho, foi várias demãos. Meu namorado falou que o cabelo dela era um rosado aí, igual eu tinha feito na base, só que na referência pra mim tava vermelho. E quando eu fui pesquisar na internet também tinha várias imagens dela com o cabelo meio vermelho. Então eu fui meio que o meu coração mandou. A ideia também, eu não queria passar um verniz fosco. Então eu fiz uma mistureba de verniz fosco com brilhante que eu tinha aí da cor Fix e passei no cabelo. Assim, no final eu não tinha gostado de como tinha ficado, só que quem é meu cliente atualmente era meu namorado. Então ele falou que gostou dele brilhantezinho. O bom desse modelo é que a roupa dela era preta, então eu não tinha que me preocupar muito. Só cobrir mesmo aí a parte da camisa aí. E tomar cuidado para não borrar tanto na pele, porque eu não gostaria de refazer essa pele. Meu maior medo é chegar perto de pele que eu acabei de pintar e ter que passar no pincel as coisas. Aí eu tô começando agora com essa parte de meio cor calça, meia calça, né? Na camisa dela. Não sei dizer o que seria isso. Essa parte coberta aí. Então é um preto bem diluído mesmo. E a pressão do aerógrafo bem fraquinho. E deixar secar as camadas anteriores para depois ir para a próxima. Senão pode ocorrer de escorrer a tinta e vai estragar o seu efeito aí de meia calça. Então eu fui fazendo os detalhes e meio que fazendo as sombras, né? Não, um dia ficar demarcado aí na pele, nas costas, né? Não tão exagerado e bem fraquinho.
Agora pra perna, eu tô usando minha máscara líquida da Green Stuff World, utilizando um pincel moldável de silicone para fazer o preenchimento aí, né? Eu sei que não ia ficar perfeito, mas eu queria dar o máximo de detalhes possíveis que a calça rasgada tinha. Então eu fui preenchendo o que eu consegui ali nos meus dedos, porque a ideia é transmitir a calça rasgada da peça, né? Então se eu preencher ali ia ficar muito estranho. No caso, preencher de tinta. Isso aí, essa outra parte da perna dela eu esqueci o nome desse negócio, mas eu queria primeiro pintar essa partezinha aí da fitinha, porque depois ali na parte interna das coxas ia ser uma meia calça também. Aproveitando que eu tava com o preto, eu vou fazendo os detalhes do preto para depois eu não esquecer. E depois também eu vou cobrir a parte onde tá a pele exposta, para eu não ter que pintar isso aí, né? E agora sim, novamente com a tinta bem diluída, preta, e com a pressão bem fraquinha, eu vou passando na perna, nas duas pernas, e deixar o tom uniforme e iguais, para não ficar estranho. E aí, hora da verdade, é tirando os negocinhos. Utilizei uma escovinha velha aí, que ajudou bastante para eu não ter que sujar. E podem comprovar, ficou com a ideia aí de minha calça rasgada. Gostei do resultado. Só fui dar uns retoquezinhos ali, né? E é isso. Eu sempre volto pro C-Shorts, é incrível, mano. Toda vez que acha que termina, eu acabo descobrindo que eu não terminei, não. Acabei adicionando mais um detalhezinho aí nas bordinhas dos shorts, que eram cinza. Pode estar um pouquinho azuladinho, mas ficou bem parecido, então eu permaneci. Como eu não queria que a peça ficasse totalmente preta, eu adicionei uns pequenos detalhes. Nesse preto aí, utilizei um verniz brilhante para dar um tchan na peça, né? Em volta desses detalhes dos shorts que tinha. Pra mim ficou super bonitinho, deu um charme. E sim, eu já invernizei, né? Por isso que eu tô passando metálico. O metálico que eu tô utilizando é da Green Stuff Works também, o Chrome. E agora começando com as mãos. Não tem muito o que falar, né? Porque é uma luva preta com alguns detalhezinhos. Então comecei com esse tom e fui pintando a luvinha dela lá bonitinha e tal. Coloquei os detalhes de unha pintada, né? Que a unha dela é vermelha também. Acabei pintando as unhas dela bonitinho. E depois disso eu fui para a parte interna da luva. Tem um pequeno detalhe que eu percebi, né? Que é um marronzinho. E depois de invernizado eu passei também de novo um metálico. Não sei o que é isso aí na luva dela. Munição equipada na luva. Mas pelo que eu vi, tinha tipo umas balas também. Então eu pintei com um detalhe douradinho.
E a parte tenebrosa é a parte do rosto. Tô utilizando como teste, primeira vez, né? Esse giz pastel seco da Faber-Castell para fazer uns detalhes de maquiagem nas minhas personagens. E também para quando fosse personagens masculinos, femininos também, né? Mas quando tivesse músculos, para fazer um sombreamento ali na parte corporal. Como vocês podem ver, dá pra ver muito bem ali a sombra de cor rosadinha ali nos olhos. E digo que tá aprovado, viu? O meu medo, que muitas pessoas comentaram, é depois de invernizar que esse giz acaba mudando o tom. Ou pra mais forte ou mais pra fraco. Dependendo de como você aplicou, né? A quantidade que você aplicou. Então eu apliquei bem pouquinho. E quando eu invernizei, permaneceu o tom bem sutil, não ficou gritante e nem desapareceu. O ângulo da minha câmera não é bom para ver a pintura dos olhos, mas eu fui seguindo a referência dela, ela olhando um pouquinho de lado, né? Comecei com um tom azul para fazer o círculo. Só que depois eu percebi que os olhos dela não é azul, é meio que um tom verde água, turquesa, eu não sei. Então eu utilizei o azul escuro para dar a forma e na parte interna eu utilizei esse turquesa aí. E um outro detalhe também é que a pupila dela não era redonda, era tipo um risquinho, parecendo o olho de gato, né? Então eu tive que tomar um pouquinho de cuidado nessa parte, bem devagar, bem sutil. E outra coisa que eu adicionei aí foi a sobrancelha dela. Não tem modelado a sobrancelha, então eu tive que fazer na mão. Coisa muito irritante é fazer sobrancelha, porque ficou torto essa primeira vez que eu fiz. Mas eu acertei depois. Pintando as orelhinhas dela aí, acho que é de rato, não sei. Com um cinza que parece azul, mas era pra ser um cinza. Então fui só colocando mesmo os tons bases. Próximo dia aí eu fui, já tá nas etapas finais. Como vocês podem ver, tem um rabinho dela aí, que é do mesmo tom que a orelha. Então eu fui ajeitando os tons e ficar bem uniforme, né? Não ficar esquisito. O rabinho dela aí tinha essa agulha aí. Então eu fiz meio que um degradezinho com um vermelho escuro e um vermelho normal, né? Assim como nesse rabo tinha um detalhezinho ali não na ponta, né? Do outro lado da ponta. Então eu utilizei um cinza um pouco mais escuro para fazer esse tom. E aí, para finalizar, depois de ter invernizado as peças, eu tô vindo com o prata, o metálico novamente da Glitter Forge, para fazer os detalhes que tinha. Tô voltando de novo para esses shorts porque eu percebi que ali onde eu tava pintando não é preto, sim, é metálico. E tá finalizada a nossa Chain Do. Espero que tenham gostado, obrigado por terem ficado até o final. E fica aí com a finalização dela montadinha, bonitinha na base dela. Então eu fico por aqui e até a próxima.